cogestão no sistema de distanciamento controlado da pandemia de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul vai voltar na próxima semana, na segunda-feira, dia 22 de março, assim como o funcionamento de serviços não essenciais. Se você acompanha o noticiário e os nossos vídeos aqui no canal do Correio do Povo, você já sabe que o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro vivem o pior momento do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Os leitos em Porto Alegre e em todo o estado estão com mais de 100% da capacidade de ocupação. As emergências hospitalares e os pronto-atendimentos também têm registrado lotação diariamente e o vírus está atingindo cada vez mais pessoas que não são idosas e sem comorbidades. Então talvez você tenha ficado se perguntando por que, afinal de contas, o Rio Grande do Sul vai voltar com esse modelo de cogestão e também vai permitir o funcionamento de serviços não essenciais. O governador Eduardo Leite explicou hoje os motivos dessa decisão do governo do estado. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é 3 vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda, da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão, né, com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. A partir da próxima segunda-feira, então, dia 22 de março, como a gente já havia adiantado aqui, os prefeitos gaúchos, desde que em concordância com os outros prefeitos das suas regiões, vão poder adotar medidas mais brandas do que as que estão valendo na bandeira preta, podendo ir até no máximo, claro, a bandeira vermelha, que vai ser um pouco mais restrita do que vinha sendo antigamente. E o comércio não essencial vai poder voltar a funcionar também aqui no estado de segunda a sexta até às 8 horas da noite, com entrada no máximo até às 7 da noite. O que mais vai poder voltar a funcionar a partir da próxima segunda? Restaurantes, bares e lanchonetes vão poder atuar sem restrição de dias até às 5 horas da tarde, com entrada no máximo até às 4 da tarde. E hotéis e alojamentos com lotação máxima de 50%, com o selo Turismo Responsável, e 30% para os que não têm selo de Turismo Responsável. Mas como eu falei, você já deve estar sabendo que a gente vive, aqui no Rio Grande do Sul, o pior momento da pandemia de coronavírus. Março, que recém passou da metade, já é o mês com mais mortes por Covid-19 aqui em território gaúcho. Essa segunda-feira, por exemplo, foram 502 mortes registradas, que também é um recorde desde o início da pandemia. Por que então o governador resolveu permitir a volta da cogestão, que ele havia suspendido lá no final de fevereiro, e mais do que isso, o funcionamento de serviços não essenciais aqui no estado? O governador Eduardo Leite deu basicamente duas justificativas. A primeira delas é que a população vive um esgotamento financeiro. Ele lembrou, por exemplo, que o auxílio emergencial vai ser 3 vezes menor do que era no passado e também vai atingir metade da população que atingiu em 2020. Mas a justificativa do governador Eduardo Leite não foi só com relação à questão econômica. Ele também citou que o estado acompanha alguns indicadores que vão balanceando as medidas que vão sendo tomadas. Segundo ele, apesar do sistema hospitalar estar bem acima da capacidade de operação, como a gente sabe, já há pelo menos 2 semanas, e que infelizmente muitas pessoas ainda vão morrer por causa da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, a demanda pelo sistema de saúde está diminuindo. Ele citou, por exemplo, que em meados de fevereiro a taxa de transmissão era calculada em cerca de 2,35. E agora, nesse mês de março, ela está em 1,4. Ou seja, os dados que o governo do estado tem indicam que a demanda por hospitais e a transmissão está diminuindo aqui em território gaúcho. Ele atribuiu isso, inclusive, a essas 2 últimas semanas de restrições mais severas que a gente passou com bandeira preta e suspensão do modelo de cogestão. O governador Eduardo Leite, então, garantiu que, desde que esses indicadores se mantenham até o final da semana, na próxima segunda, dia 22 de março, volta para o Rio Grande do Sul o modelo de cogestão da pandemia e também o funcionamento desses serviços não essenciais, desde, é claro, que mantendo as regras que já foram definidas. É importante lembrar também que um outro elemento relevante para essa discussão toda, e que a gente já tem falado aqui nos vídeos do canal do Correio do Povo, é o clima de tensão que existe dentro do estado, desde que o governador decidiu, lá no fim de fevereiro, suspender a cogestão. Diversos gestores municipais têm criticado a decisão do governador, um deles, um dos mais enfáticos, é o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O prefeito Melo é defensor da manutenção de toda a atividade econômica, desde que mantendo os protocolos que ele considera adequados,
e também crítico de todo o modelo de distanciamento social mais rígido. Ele chegou inclusive a dar como encerrada a cogestão aqui na cidade de Porto Alegre por discordar da decisão do governador. Você pode estar se perguntando agora o que acontece com a bandeira preta, né? Já que o modelo de cogestão vai voltar na próxima segunda-feira e alguns serviços não essenciais também. A bandeira preta, né, que é a mais drástica no modelo de distanciamento social aqui no Rio Grande do Sul, continua, como a gente já falou nos nossos últimos vídeos aqui no canal do Correio do Povo, ela continua pelo menos até o fim do mês de março. O que acontece agora é que com a volta da cogestão, os prefeitos podem decidir colocar medidas mais flexíveis dentro das suas cidades. Vale lembrar que essas medidas só podem ser tomadas se forem em conjunto com outros prefeitos da região, e elas só podem ir até a bandeira anterior, ou seja, a bandeira vermelha, que também vai passar a ser um pouco mais restritiva. É claro que os prefeitos podem também decidir não fazer alterações, deixar suas cidades ainda na bandeira preta, que é que segue valendo no estado. Esse é o protocolo adotado pelo Rio Grande do Sul. O governador salientou nesse pronunciamento de hoje que a bandeira preta também serve como um alerta para a população. Mesmo que esses indicadores que ele citou hoje se mostrem, de certa forma, positivos, o sistema hospitalar gaúcho ainda está em colapso. A capacidade dos leitos de UTI segue acima de 100%. Isso se deve, é claro, devido a flexibilizações que ocorreram entre o final e o início desse ano, mas também as novas variantes de Covid-19. Essas novas linhagens do vírus fazem com que a transmissão seja mais rápida e isso, consequentemente, afeta um número maior de pessoas, faz também com que pessoas sem comorbidades e pessoas abaixo de 60 anos sejam mais afetadas do que antes. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas variantes do coronavírus e as que estão presentes aqui no estado, a gente fez um vídeo ontem, a gente vai deixar aqui no card, passando aqui em cima, para você dar uma olhada e ter mais informações. E a gente lembra sempre, acesse correiodopovo.com.br para essas e outras notícias relacionadas ao coronavírus e ao enfrentamento da pandemia.